Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Vamos ouvir a leitura. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho veio a este mundo para realizar uma obra que tinha sido confiada a Ele pelo Pai. E esta obra está relacionada com a cruz do Calvário. João capítulo 17, no versículo 1, depois o versículo 4, Jesus está orando, falando com o Pai, e ele vai falar da cruz, da obra que ele veio fazer. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus levantou os olhos ao céu e disse ao Pai: Pai, é chegada a hora dele. Que hora é esta? Em ocasiões anteriores, Jesus dizia: não é a minha hora, não chegou a minha hora. Aqui ele está dizendo que a hora chegou. E que hora é esta? É a hora da cruz do Calvário. É a hora da sua morte, do seu sacrifício, porque é a obra que o Pai havia confiado para que ele fizesse. E essa hora tem a ver com a cruz. Ele diz então que ele consumou a obra que ele veio fazer. Ele fala como que se já estivesse feito, porque ele fala pela fé. E na segurança e na certeza de que a cruz do Calvário iria acontecer. Então, é da cruz que ele está falando. Todas as suas obras na terra, ele poderia ter feito sem sair do lugar dele, sem ter vindo à terra. Mas a obra que o Pai lhe confiara a fazer, para fazê-la, ele tinha que vir. Porque é a sua morte na cruz. Ele se fez carne, preste atenção, que ele não foi feito, ele se fez carne, se fez homem, mas sem deixar de ser Deus.
verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, para identificar o homem com ele na cruz e fazê-lo participante daquela morte lá e também da sua ressurreição. O Pai enviou o Filho e o Filho quis vir para receber em seu corpo a vida do pecador na cruz, para ser crucificada com ele. Uma vez morto o pecador, com Cristo na cruz, podemos receber a vida de Deus pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora é Cristo vivendo a sua vida em nós. Irmão, Cristo em nós, vivendo a vida justa e santa dele, é o caminho traçado por Deus para cada um de nós. O propósito maior de Deus em nos crucificar com Cristo, em Cristo, é trazer o Filho dele para dentro de nós, revelar o Filho dele em nós. Então, a nossa maior necessidade e ao mesmo tempo o nosso alvo é conhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo, e o que Ele fez por nós e em nós. Se você tem tido qualquer outro tipo de alvo levantado aí no seu coração, você vai acabar aborrecendo com Cristo. Se o seu alvo não é Jesus, e não estou falando de uma coisa externa, uma coisa que você faz por fora, essa busca por fora, estou falando desse alvo levantado aqui no nosso coração. Cristo tem que ser o alvo aqui no nosso coração. E se Cristo não é isso, você vai acabar se aborrecendo de Jesus Cristo, ou mais cedo ou mais tarde. Então, o texto mostrou algumas coisas que precisamos conhecer, e eu quero pensar alguns pontos no texto que foi lido para nós no início. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas sempre apontando para o Filho, para a chegada do Filho neste mundo e para a sua obra na cruz. Deus falou no Antigo Testamento de várias maneiras e sempre apontando para Cristo, para o futuro, para Cristo, para o Filho, para a chegada dele, para a sua obra na cruz. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Já quero dizer que a expressão últimos dias significa o tempo a partir da chegada de Jesus Cristo no mundo. E até os dias de hoje é o nosso tempo. Então, nesses últimos dias, Deus falou pelo Filho. Jesus é a revelação maior e final de Deus na terra, neste mundo, para nós. É uma revelação superior. Antes, os profetas apontavam para Ele, para Jesus. Agora, Ele, o Filho de Deus, cumpre nele o que os profetas falaram acerca dele. Deus
falou pelos profetas de muitas maneiras e muitas vezes, mas em Cristo Jesus Ele falou uma vez só e de forma definitiva. Por quê? Porque Cristo é a manifestação de Deus neste mundo e para o mundo. Deus veio em Cristo e falou conosco. Falou pelo Filho, no Filho, e encerrou o assunto. Jesus Cristo chegou e o assunto encerrou, porque agora é tudo com Ele. Jesus Cristo é a maior revelação de Deus neste mundo. Então, irmãos, com o Filho de Deus e no Filho de Deus, a revelação de Deus é total e final. O Senhor andou no nosso meio como um de nós, mas depois Ele foi para a cruz, morreu, nos fez morrer com Ele, ressuscitou, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, e agora Ele está em nós. Ele está em nós, dentro de nós. A melhor coisa é você sentar com um amigo do peito, amigão mesmo, e conversar com ele. Não sei se você gosta, mas eu acho bom. Bater um papo gostoso, quando é amigo do peito, amigão mesmo, de verdade. Bater um papo gostoso, sem reserva, sem máscaras, sem necessidade de esconder nada. E agora que Jesus Cristo, Filho de Deus, está revelado dentro de nós, revelado e se revelando a nós a cada momento, para que nós possamos conhecê-lo. Então, irmãos, podemos sentar com Ele, sentar à mesa com Ele, conversar com Ele, ter comunhão com Ele, desenvolver intimidade com Ele, sem reservas e sem necessidade de esconder nada. Jesus é a maior e total revelação de Deus neste mundo. Deus não tem nenhuma revelação extra fora do Filho de Deus. Se alguém aparecer aí com uma revelação nova, extra ao Filho de Deus, caia fora, porque Deus não tem. Ele é a revelação final de Deus para nós. Em Cristo está concentrado todo o projeto salvador de Deus. Então, nos últimos dias, Deus falou pelo Filho. Eu pergunto a você, você escuta o Filho falar ao seu coração por sua palavra? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Para que Deus fez o universo? Para que Deus fez você? E para que Deus regenerou você? Tudo para Ele, tudo para Ele. Tudo que foi feito para o Filho de Deus. Ele é o herdeiro de tudo. Tudo foi feito para Ele. Eu gosto muito daquele texto de Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Ele é a fonte, a origem, é dele, por meio dele, porque tudo tem que acontecer em Cristo e tudo é para ele. Você vê? Vem dele, por meio dele e é para ele. Tudo volta-se para ele. Aí é o que chamamos de adoração. Adoração verdadeira. E pelo qual também fez o universo. Aqui está dizendo que o Filho é o Criador. Ele não é apenas o herdeiro, ele é também o Criador, o próprio Criador. Jesus é a expressão máxima da revelação de Deus neste mundo. Ele é a expressão exata, diz o texto, do ser divino. Ele, sendo filho, participa da mesma essência do Pai. Ele é a única expressão do Pai. Ele é a única expressão do Pai. Por isso que ele disse: quem me vê, vê ao Pai. Ele é uma pessoa distinta do Pai, mas um com o Pai em essência. Significa que na pessoa do Filho, o caráter do Pai está totalmente expresso. Ele, o Filho, é o caráter do Pai. Ele é o fulgor, a refulgência, como você viu aí no texto. E diz aí algo maravilhoso, tremendo, que vai dizer assim, a respeito do Filho, sustentando, é Jesus, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, ou pela palavra do seu poder. O que significa sustentando? Significa dar um destino providencial. Entendeu? Significa dar um destino providencial. Ou seja, nada é por acaso, nada é por sorte, nada é por azar. Isso é coisa dos pagãos, dos ímpios, mas não dos filhos de Deus. Na vida dos filhos de Deus, nada acontece por acaso, nada é sorte. Eu tive uma sorte, não é isso. Um azar também não é. Tudo tem um destino, um encaminhamento providencial pelo Deus soberano. Eu creio na providência da palavra de Deus. Eu gosto muito do livro de Esther. Eu fico lendo aquele livro, sempre estou voltando nele. O livro de Esther não menciona o nome de Deus, Jeová, Javé, nenhuma vez. O nome de Deus não é mencionado naquele livro nenhuma vez. Mas Deus estava agindo nos bastidores dos acontecimentos que envolvia aquele livro. Aquele livro estava envolvido. Deus estava agindo o tempo todo de uma maneira soberana, de uma maneira nítida. Nós não vamos ler aqui, eu só vou citar, você pode ler depois. No capítulo 6 do livro de Esther, em uma noite, o rei Assuero perdeu o sono
ele não conseguia dormir, o sono não vinha, uma insônia, e ele pediu que trouxesse os empregados os livros das crônicas dos reis de Israel. Esses livros são chatos, a leitura é meia chata. Talvez ele tenha pedido para ler, para ver se pegava no sono, para ver se dorme. De vez em quando eu faço isso. Vou para a cama, pego um livro, começo a ler ali um pouco, durmo. E talvez ele tenha pedido para que fosse lido para ele, para ver se ele dormia, porque ele não conseguia dormir. Mas a passagem, a parte que foi lida para o rei, justamente aquela parte que falava de Mordecai e de como ele descobriu e impediu uma conspiração contra o rei, uma conspiração para matar o rei. Aí o rei pergunta ao que estava fazendo a leitura: e ninguém fez nada para agradecer Mordecai? Resumindo, foi aí que Esther virou rainha, Mordecai foi honrado, Amã sofreu as consequências e a sua trama diabólica, sua trama secreta de eliminar o povo judeu caiu por terra. Quem estava por trás daquela maquinação, daquele projeto, daquela coisa, daquela conspiração? Era Satanás, sem dúvida nenhuma. Mas quem estava por trás de tudo mesmo era Deus. Ele estava providenciando, viu? Até mesmo a insônia do rei foi uma providência de Deus. Ele pensou que perdeu o sono, porque às vezes acontece coisas assim tão banal, e você pensa, não, está tudo dentro da providência de Deus, Ele está dando encaminhamento. É isso, irmãos, que significa sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Deus está no controle. Você está preocupado com o quê? Com a política, a eleição no Brasil? Está preocupado com o anticristo? Ou pode ser uma coisa menor aí? Pode ser uma coisa em casa? Você está preocupado com o quê? Deus está no controle de tudo. Não há nada que esteja fora do olhar de Deus. Nada escapa. Cristo é a esfera sobre a qual todas as coisas estão assentadas. Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste, nada escapa. Então ele está no controle de tudo. Mas e o diabo? Você pode me perguntar, irmão Carlos, e o diabo? Como é que fica? O diabo não consegue fazer coisa alguma fora da vontade
de Deus. O diabo só faz aquilo que Deus autoriza ele fazer. Ele não tem poder para agir por conta própria. Tudo que ele faz é Deus permitindo. E Deus tem propósito quando ele permite o diabo fazer. Tem um texto, estava meditando neste texto, alguém me mandou, só para mostrar para você. Lucas capítulo 22, versículo 31, 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Há todo um contexto aí, mas eu quero pensar apenas duas coisas. Jesus diz assim: Simão, Simão. E quando ele diz isso, Simão, Simão, quando o nome de uma pessoa é repetida duas vezes, é uma maneira de chamar a atenção, de corrigir, é uma maneira mais assim, com amor, é uma maneira amorosa de fazer isso. Ele diz: Simão, Simão, o diabo pediu você para mim. O diabo pediu, ele queria peneirar você como se faz com o trigo. Eu fiquei pensando, não tenho mais medo. Sabe por que eu não tenho medo? Porque o diabo foi pedir ao meu Senhor. Ele foi pedir para ele. Se Jesus disse assim, não, acabou. E se Jesus disse, pode, se ele permitir, também não tenho medo nenhum, porque ele permitiu, porque ele vai me sustentar. Só estou mostrando que o diabo não pode fazer nada sem autorização de Jesus. Ele mesmo sabe disso, porque ele foi pedir. Ele fez uma oração. Eu posso pegar Pedro? Posso dar um trato nele? Nós não vamos comentar aqui sobre isso. O estudo não é sobre isso hoje. Só estou mostrando o que ele pediu. E Jesus autorizou. Quem está no comando? Quem manda? É o Senhor. E o outro ponto que me enche de alegria e que me consola é que Jesus disse assim: Pedro, eu orei por você. Eu orei por você para que a fé sua não desabe. Eu orei por você. Não é uma oração qualquer, não. É a oração de Jesus. E é Ele orando por nós. É Ele pedindo por nós. E Ele ainda faz isso porque Ele está lá intercedendo por nós para que essa salvação que Ele nos deu prevaleça sobre nós. E de uma maneira poderosa. Então, eu diria que o diabo é um servo rebelde de Deus, com raiva, bravo, bufando, mas serve o propósito de Deus. É assim que eu o vejo, e também vejo o anticristo, e é assim que eu vejo tudo o que acontece comigo. Mas se você quer religião, se você quer essa religião aí, fique à vontade. Mas aqui na palavra de Deus é isso que nós vemos. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui é o sacrifício de Cristo na cruz, é a sua morte na cruz. Irmãos, Ele não seria o Cristo sem a cruz, e a cruz não tem nenhum significado sem Ele pregado nela e sem nós
pregado nele na cruz. É muito importante entender isso. A cruz era uma pena de morte mais temida na época de Jesus. A cruz era uma pena de morte para executar pecadores, transgressores, bandidos, criminosos. Mas Jesus não é nada disso. Ele foi morto nela, mas ele não era nada disso. Mas ele foi condenado, crucificado e morto. Isto para mim significa que houve uma identificação de Cristo comigo em toda a minha pecaminosidade. Porque o bandido era eu. O transgressor era eu. Então a cruz mostra essa identificação dele comigo. Ele tomou a minha cruz e a tornou dele para que eu a tomasse para mim. A cruz que ele a fez dele agora é minha de fato. É ele e eu na cruz. Morremos juntos. Ele morreu por mim e me levou a morrer com ele aquela morte. Eu estou aqui falando de uma realidade espiritual, a minha morte. Não estou falando do meu corpo, mas da minha natureza pecaminosa naquela cruz com ele. A cruz de Cristo é a minha cruz e a minha cruz é a cruz de Cristo. Logo, tudo o que aconteceu naquela cruz aconteceu comigo também, porque eu estava lá no corpo dele. Ali na cruz, em Cristo, foram transferidos todos os meus pecados, todos, e eu também. E ali ele me crucificou, e ali ele deu um fim nos meus pecados, e ali ele me purificou. Você crê que está purificado? Porque aqui está dito, depois de ter feito, não é que fará ou vai fazendo, aqui é depois de ter feito a purificação dos pecados. Sabe o que ele fez? Ele despoluiu você do pecado. Ele me despoluiu do pecado totalmente, a ponto de nos deixar puros, porque aqui está dizendo isso. Ele desce quando não precisaria descer, para assumir toda a responsabilidade do meu pecado. Ele desce, se deixa ser levantado num tronco de madeira para assambarcar em si mesmo todos os meus pecados, e eu também. Ele se sujeita a ficar pendurado no engaste daquela cruz. Ele se sujeita a ficar pendurado naquela cruz para me atrair a si e fazer morrer com ele. Ali na cruz, ele deu um jeito nos meus pecados. Eu creio. Os meus ele deu um jeito. Deu também nos seus. Mas eu não posso crer por você, não posso falar por você,
Porque às vezes você diz assim: eu não creio nisso, eu não acredito nisso. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. É com você. Eu só tenho a ver comigo, tá? Comigo. E eu creio que ele fez isso. Ali na cruz, ele crucificou aquele pecador ruinzinho e crucificou aquele pecador bonzinho também, porque é pecador. O pecador bonzinho é o mais difícil de ser salvo, porque o bonzinho acha que não é ruinzinho e se acha merecedor, cheio de direito. Na cruz é onde Deus se encontrou com os pecadores, na mesma morte, no mesmo tempo ali que Jesus foi crucificado. Depois nós fomos ressuscitados com Ele, e a partir daí Ele vai viver em nós, Ele vai estar em nós, vai viver a vida dele em nós. Então, depois de ter feito a purificação dos pecados, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele sentou. O que significa isso? Significa que ele fez o trabalho, ele fez tudo, fez perfeitamente, acabou, consumou e sentou, porque não tem mais nada para fazer. Você está entendendo? Você não tem mais nada para fazer, você só tem que sentar também, descansar, crer no que ele fez. Então, depois de morto na cruz, de ter feito a purificação pelos pecados, ele foi ressuscitado, tá? Por que eu estou dizendo que ele foi? Porque Jesus não se ressuscitou, ele confiou no Pai. A obra de Cristo foi até a cruz. Quando ele morreu por nós, nos fez morrer com ele, nos libertando, ali terminou a obra dele. Por isso que ele disse: está consumado, feito está. Daí em diante entra a obra do Pai, que vai ressuscitar o seu Filho. E nós fomos ressuscitados juntamente com ele, e depois de ressuscitado, Jesus vai e se assenta à direita do Pai, nas alturas, onde ele está hoje, mas também está em você. De lá ele virá buscar a igreja. Irmãos, ninguém pode ficar ao patamar que Jesus está. É um patamar superior. Ali somente o excelso Jesus, ninguém mais. Ele é superior e tem o mais excelente nome, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando o Senhor, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, se fez homem, ele veio com este nome: Jesus, aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Jesus é o nome superior a tudo, o mais excelente nome. Leva tu contigo nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no
lugar que for. O nome é Jesus.